Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Hoje o nosso planejamento é o de resolver a avaliação 1, né? Então a nossa avaliação 1, deixa eu ver se eu lembrei de trazer minha calculadora boa aqui. Eu tenho duas calculadoras, só que uma tá um caco, provavelmente eu esqueci. Vamos ver, eu esqueci, vamos ter que usar a ruim mesmo. Mas a conta sai certa, ela só tá com o visor meio queimado assim, mas dá pra usar. Vamos lá. Então aqui, ó. A avaliação, ela tinha duas questões, né? Então a primeira questão era uma questão de trocador de calor, onde a gente usava lá o método NTU, né? E a segunda questão, ela era uma questão de ar-condicionado, ciclo Brighton, onde você tinha que descobrir algumas coisinhas aqui. Então, vamos lá, vamos resolver essas questões aqui. Na questão 1 você tinha o seguinte, ó, exercício 1. Fluido de processo possui um calor específico de 3.500 joules por quilograma Kelvin e flui a uma taxa de 2 kg por segundo. Ele deve ser resfriado por um trocador de calor de 80 a 50 graus Celsius. Para isso será utilizada água, disponível a temperatura de 15 graus Celsius e a uma taxa de fluxo máximo de 2,5 kg por segundo. Assumindo trocadores de calor cujo coeficiente global de troca de calor seja de U igual a 2.000 watts por metro quadrado, calcule em metros quadrados as áreas necessárias para cada tipo de trocador de calor listado a seguir. E aí a gente tem quatro tipos aqui, né? Fluxo paralelo, contrafluxo, casco e tubo, e fluxo cruzado com uma única passagem e ambos os fluidos sem agitação. E aí nesse item D aqui, a gente tinha uma dicasinha que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, você pode implementar a fórmula da relação entre a efetividade e o NTU no Excel ou ferramenta equivalente para encontrar o valor desejado por aproximação manual. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, beleza, tá. Então vamos fazer esse exercício aqui, ó. Esse exercício, para fazer ele, eu vou abrir algumas coisas aqui. Então, das nossas aulas aqui, eu vou abrir a aula de efetividade NTU, que a gente vai precisar. E eu vou abrir também as nossas tabelas termodinâmicas aqui, que a gente vai precisar para o exercício 2, na verdade, essas tabelas termodinâmicas. E vamos abrir aqui também uma planilha do Excel para fazer as continhas aqui. Tem umas continhas que a gente vai precisar de uma planilha para fazer. Então vamos lá. Vou colocar aqui só avaliação 1, aqui exercício 1. A letra vai ser um pouco pior hoje porque eu trouxe a minha lousa pequena aqui para a PUC, então peço desculpas antecipadamente. Hoje é dia 7. Então tá aqui. A gente vai resolver o exercício 1A. Então a gente tem alguns dados ali, né? A gente sabe que o calor específico do fluido quente, então o CPH é de 3.500 joules por quilograma Kelvin. Beleza. E aí, ó, peraí, um momentinho. Aqui. E a taxa mássica dele é de 2 kg por segundo. Então vamos colocar aqui, ó. M.H é igual a de 2 kg por segundo. Depois o que a gente tem?
a gente tem aqui, ó, ele deve ser resfriado por um trocador de calor de 80 a 50 graus Celsius. Então ele é um fluido quente, ele vai entrar no meu trocador de calor a 80 graus Celsius. Então o THI é 80 graus Celsius e o THO é 50 graus Celsius. E a taxa máxima já anotei aqui. Voltando lá para o enunciado, a gente vai utilizar a água para isso disponível a 15 graus Celsius e a taxa de fluxo máximo de 2,5 kg por segundo. Então a água, ela vai ser o meu fluido frio. Então o M.C aqui, que vai ser o da água, é de 2,5 kg por metro cúbico. Quilogramas por metro cúbico não, né? Quilogramas por segundo, gente. Aí, ó. O professor tá ficando doidão. E aí aqui, ó, e a temperatura dela é de 15 graus Celsius. Já coloquei lá? Não. Temperatura de entrada da água, então CI é de 15 graus Celsius. Aqui, ó, né, a gente vai precisar de pegar alguns dados aqui. Normalmente, o que a gente faz? Né? O ideal seria, conforme a temperatura da água vai mudando, a gente pegar o CP da água conforme essa temperatura vai variando. Para cada ponto você pega um CP. Obviamente que a gente não vai fazer isso, né? Não tem como fazer isso. Então, eu vou pegar aqui, ó, isso aqui é algo que faltou abrir aqui, a minha tabela termodinâmica da água saturada em graus Celsius. E aqui, ó, a gente sabe que a água saturada ela começa em 15 graus Celsius, certo? Se eu olhar aqui, ó, e eu sei que ela vai aquecer. Se eu olhar aqui para 15 graus Celsius, o CP dessa água é de 4.185,85 joules por quilograma Kelvin. Vamos imaginar que o limite teórico máximo de temperatura para essa água seria de, se for um trocador de fluxo paralelo, por exemplo, seria de 50 graus Celsius, né? Mas, vamos lá, se a gente chegar a 50 graus Celsius, o que aparentemente não é o caso, esse CP aqui vai para 4.181, né? Então a gente vai de 4.185 para 4.181, a variação é muito pequena. Então você pode pegar uma temperatura aqui, ó, que esteja mais ou menos no meio do caminho, e você pode assumir que o CP da água vai ser esse CP que você utilizou para essa temperatura aqui, porque ele varia muito pouco, né? Então eu vou pegar aqui arbitrariamente para 30 graus Celsius, né? Para 30 graus Celsius, o meu CP da água é de 4.178,37. Olha só que interessante. 15, 4.185 para 30, 4.178 para 50, 4.181. Ele volta a subir. Olha que engraçado isso. Mas eu vou continuar pegando para 30 graus Celsius aqui, ó. Que a variação ainda assim é muito pequenininha. Então, para 30 graus Celsius, vamos assumir esse valor do CP aqui, ó, 4.178,37 joules por quilograma Kelvin. Então, aqui o CP do fluido frio, 4.178, não, tá aqui, 37 joules por quilograma Kelvin, aqui assumindo temperatura média da água igual a 30 graus Celsius. Beleza.
Depois a gente vai ver se isso aqui está mesmo na média, se está fora, mas não tem muito problema, né? De qualquer forma, a variação do CP é muito pequena. Então, esses são os meus dados. O que eu vou fazer agora? Bom, agora eu tenho que calcular aqui a área necessária para o meu trocador de calor aqui. Faltou até copiar esse dado aqui, eu vou colocar lá. A área necessária para um trocador de fluxo paralelo. Então, eu vou colocar aqui o coeficiente universal de troca de calor do meu trocador aqui vai ser sempre de 2000 watts por metro quadrado. E aí o que a gente vai ter aqui, ó? No item A, ainda no item A, se eu olhar aqui, ó, para minha aula de efetividade, o que a gente vai ver? Antes de tudo isso daqui, antes das tabelas de efetividade. Olha só, aqui acho que está meio que a chave para a coisa toda, né? A troca de calor, no trocador de calor, a gente sabe que se a gente tiver as 4 temperaturas, eu posso calcular o delta de temperatura média logarítmica, né? A minha temperatura média logarítmica aqui. E multiplicar por A para obter o Q ponto. No caso em que não temos, o que a gente pode calcular? A gente pode calcular o Q ponto usando a efetividade, o C mínimo e as temperaturas de entrada do fluido quente e do fluido frio. Bom, temperatura de entrada do fluido quente e do fluido frio eu tenho. E as duas capacidades térmicas, tanto do fluido quente quanto do fluido frio, eu também tenho. Então, o que acontece? Eu consigo, e o Q ponto eu também consigo calcular, porque eu tenho a taxa mássica do meu fluido quente, as duas temperaturas de entrada e saída e o calor específico dele. Então, eu consigo calcular o Q ponto. Com tudo isso, eu calculo esse epsilon, que é a minha efetividade. Com a efetividade, eu calculo o NTU. Com o NTU, eu já tenho o U e já tenho o C mínimo, que eu usei aqui, eu calculo a área. Esse vai ser o nosso caminho para os 4 itens, tá? Então, aqui, ó, no primeiro item, a gente primeiro precisa calcular o C mínimo, né? O C mínimo, o C, para quem não se lembra, ele é o produto de... A capacidade térmica é o produto do calor específico multiplicado pela taxa mássica aqui, né? Então, a minha capacidade térmica do fluido quente, ela vai ser o quê? Ela vai ser o CP do fluido quente, que são 3.500 joules por quilograma Kelvin, multiplicado pelo M ponto do fluido quente, que são 2 kg por segundo. Então, a unidade aqui, se você multiplicar quarta quilograma com quilograma, dá joule por segundo Kelvin, ou watt por Kelvin, que faz muito mais sentido. Então, esse CH aqui vai ser de 7.000 watt por Kelvin. Beleza. E a capacidade térmica do fluido frio, que é no caso a água, vai ser o CP da água que multiplica o M ponto da água. A gente já sabe que M ponto CP para o caso da água vai ser maior que M ponto CP para o caso do fluido quente, porque o M ponto da água é maior e o CP da água é maior também. Mas só para deixar o exercício completo, o CP da água, o CP não, a capacidade térmica da água, ela vai ser de 4.178,37, que multiplica 2,5. E aqui a gente vai ter 10.445,93 aproximadamente watts por Kelvin. Portanto, este cara aqui de cima é o meu C mínimo. Maravilha. Já que ele é o C mínimo, eu sei que lá das nossas fórmulas, vamos fazer um tracinho aqui, o Q ponto é igual a epsilon C mínimo, temperatura de entrada do fluido quente, menos temperatura de entrada do fluido frio. Beleza. O Q ponto, ele também é a capacidade térmica do fluido quente, que multiplica a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de saída do fluido quente. Então tá aqui. Que será 7.000, que multiplica 80 menos 50.
Isso aqui vai dar 210 mil que ponto é dado em watts, né? Tanto que o CH é dado em watt por Kelvin, a temperatura aqui, o delta de temperatura é dado em Kelvin. Beleza, então esse é o meu Q ponto. O epsilon eu quero calcular, o C mínimo eu tenho, as temperaturas eu tenho também. Então o meu epsilon, ele vale Q ponto dividido por C mínimo, que multiplica temperatura de entrada do fluido quente menos temperatura de entrada do fluido frio. Isso aqui vai dar 210 mil dividido por 7 mil, que multiplica aqui 80 menos 15. Isso aqui vai dar dividido por 80 menos 15, aproximadamente 0,46154. Melhorar a caligrafia aqui um pouquinho. Só um pouquinho, porque a capacidade é limitada. Mas é isso aí. Então, beleza. Calculei o meu epsilon. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou para a tabela lá que me dá a fórmula do epsilon com relação ao NTU, né? E na verdade eu quero o contrário, eu quero o NTU calculado a partir do epsilon. Então eu vou vir aqui para a minha tabela, aqui embaixo. Então fluxo paralelo. Aqui é epsilon, o epsilon eu tenho. Então eu quero calcular o NTU. Tá aqui, ó. O NTU ele vai ser menos ln de 1 menos epsilon mais, que multiplica 1 mais CR, dividido por 1 mais CR. Então vamos fazer essa conta aqui. Primeiro eu preciso calcular o CR, né? O meu CR, ele vai ser, ele é sempre menor que 1 aqui, ó. É o C mínimo dividido pelo C máximo, né? Então o nosso CR, ele vai ser, vou deixar ele calculado porque a gente vai usar pra caramba aqui. 7.000 dividido por 10.445,93. Isso aqui dá 0,67. Maravilhoso. Então tá aqui, 0,67. Agora, o meu NTU, ele vale menos ln de 1 menos epsilon mais CR dividido por 1 mais CR. Então, aqui, menos ln de epsilon, memória de peixe, um menos aqui, né? Mais CR dividido por fora por 1 mais CR. Tá aqui. Então, o nosso NTU será igual a 1 menos 0,46154, que multiplica 1,67 apertei um parênteses a mais aqui sem querer. Beleza? ln disso aqui dividido por menos 1,67. Aqui deu 0,882 o meu NTU. E a gente sabe que o NTU ele é o A sobre o C mínimo. Certo? Aqui, ó. O A sobre C mínimo. Então eu quero calcular a área. Eu vou fazer o NTU vezes C mínimo dividido por U.
Então, NTU C mínimo dividido por U. Isso aqui vai dar 0,882 vezes o C mínimo, que é de 7.000, dividido por U, que é 2.000. Isso aqui deu aproximadamente 3,087 metros quadrados. Beleza, esse era o item A. Vamos fazer o item B. Agora daqui pra frente é legal porque tem muita coisa que a gente já tem aqui, né? A gente não precisa ficar calculando novamente. Vou passar esse carinha aqui pra cá, só para não atrapalhar muito. Então vamos lá. Para o item B, eu preciso fazer a mesma coisa, só que para o contrafluxo. Para o contrafluxo, a gente tem o nosso NTU lá, que está aqui, ó. Tem essa formulinha para o NTU aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, o caminho vai ser esse. A gente vai calcular o NTU. Do NTU, a gente vai calcular a área. E, antes de tudo, a gente tem que calcular a efetividade. A efetividade vai ser sempre a mesma coisa, né? A efetividade não vai mudar aqui. Então, vamos direto para o NTU. O nosso NTU, então, ele vai ser aqui, ó. Opa. 1 sobre CR menos 1, que multiplica ln de epsilon menos 1 dividido por epsilon CR menos 1. Então tá aqui, ó. Só conferir aqui para ver se a conta tá certinha. E vamos fazer. Então aqui o nosso NTU nesse caso, ele vai ser epsilon menos 1. Então epsilon é 0,46154 menos 1. Isso aqui dividido por 0,46154, que multiplica o CR, que é 0,67 menos 1. Beleza? Tira o ln disso aqui. Divide por CR, que é 0,67 menos 1. O NTU nesse caso aqui deu 0,755 aproximadamente. Beleza. E faz sentido que ele dê menor, porque aqui a gente está falando de contrafluxo, né? Aqui em cima a gente está falando de fluxo paralelo e a área é proporcional ao NTU. Então aqui faz sentido que dê menor do que no caso anterior. E o NTU ele também é o A sobre o C mínimo, igualzinho no fim das contas. Portanto, a nossa área aqui ela vai ser a mesma coisa que NTU C mínimo dividido por U. Então, o NTU é 0,755 vezes o C mínimo, que é 7.000, dividido por 2.000. Isso aqui vai dar 2,642 aproximadamente. Beleza. Dá uma puxadinha aqui. Olha só, item B curtíssimo. Para o item C, a mesma coisa. A gente já vai partir para o NTU direto. Só que para o item C aqui, ó,
O NTU é um pouquinho mais chatinho. Por quê? Eita, nós. Aqui a gente tem, ó, casco e tubo com uma passagem pelo casco utilizando 2 tubos. Isso aqui é meio chatinho, ó. NTU, casco e tubo tá aqui. Uma passagem pelo casco usando 2 tubos. Beleza. Aqui, ó, quando você olha para essa fórmula aqui, você vai precisar desse parâmetro E para calcular o NTU. E esse parâmetro E depende desse ε1. Então você dá uma olhada nesse ε1 aqui embaixo, tal, ele depende do ε, não sei o quê. Então a gente fica achando que esse ε1 é um fator diferente, porque ele depende do F aqui e tudo mais. Só que como aqui a gente está dizendo que é uma passagem só, né? O que vai acontecer? Se é uma passagem só, esse nzinho aqui vai ser 1. Quando a gente calcula esse f e substitui aqui, esse ε1, ele cancela tudo aqui e dá exatamente ε, né? Então esse ε1 aqui, por causa de uma passada, ele vira o ε. Eu não vou fazer aqui, mas você poderia ter feito em casa e facilmente chegaria nesse resultado. Feito isso... Tá certo, a gente fez, professor. Tá Oi? confirmado. A gente fez, tá confirmado. Confirmado, tá vendo? Isso aí. Então aqui, ó, então eu vou usar o epsilon direto para fazer essa continha do E e depois a gente faz o resto aqui. Então, o nosso epsilon, só para lembrar, ele vale 0.46154. Então, o E vai ser 2 dividido por 0.46154 menos 1.67, que é 1 mais CR. Isso aqui dividido por raiz quadrada, né, por causa daquele meio ali, de 1 mais 0.67 ao quadrado. Fechou, fechou. Aqui. O meu E aqui, ó, só para constar, ele vale 2,2126 aproximadamente. Agora a gente vai pro outro cálculo, sei lá que unidade que é. Na verdade, sei lá não, é adimensional, porque o epsilon e o CR são adimensionais, então ele é adimensional também. Aqui eu vou precisar calcular o ln de E-1 dividido por E mais 1. Então, ln de E menos 1 dividido por E mais 1. Multiplique isso daqui pela raiz, por menos a raiz de 1 mais 0.67 ao quadrado. Fechou? E aqui o meu NTU neste caso deu 1,173 aproximadamente. Beleza. Ninguém esperava que o casco e tubo seria menos eficiente. Aqui tem uma passada só do tubo aqui. Se tivesse mais passadas, que é o normal, a eficiência melhora. Então aqui, meu casco e tubo teve este NTU. A área, a gente já sabe que vai ser NTU C mínimo dividido por U, que é igual a 4,105 metros quadrados. Beleza, aqui tranquilinho. A letra D era um pouco mais complicadinha e é para ela que a gente vai utilizar o Excel. Por quê? Porque quando você vai calcular o NTU para fluxo cruzado aqui, o que acontece? Você tem as fórmulas para pelo menos um dos fluidos aqui misturado e o outro não, né? Mas você não tem as fórmulas para nenhum dos fluidos misturados. Acredito que matematicamente seja difícil você isolar
esse NTU dessa fórmula aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente tem o epsilon em função do NTU e eu vou chutar valores de NTU até eu encontrar um epsilon adequado. Vou implementar isso aqui no Excel e a gente vai fazer essa aproximação manualmente. Então vamos lá. Agora a paciência para implementar isso aqui no Excel, né? Assim e assim. Então aqui, ó, eu vou ter o meu CR, que no caso aqui é 0,67. Eu vou ter o meu NTU, que é algo que eu vou chutar. Por enquanto eu vou chutar 1 aqui. E o meu epsilon, ele vale algo que eu vou calcular agora. Então isso daqui é 1 menos a exponencial de 1 dividido por CR vezes NTU elevado a 0,22 assim, isso aqui que multiplica a exponencial, na verdade não é bem a exponencial, abre parênteses aqui, exponencial de menos CR, aqui, vezes NTU elevado a 0,78 fecha aqui, menos 1, fecha aqui e fecha aqui na exponencial, e é isso. Então aqui, ó, e o nosso epsilon desejado, eu vou colocar εd aqui, é 0,46154. Beleza. Então, só para a gente deixar de referência aqui, ó. Então, o NTU, vamos dar uma diminuída nesse NTU aqui. Vamos colocar 0,9 para ver o que acontece. Melhorou. 0,8. 0,85. 0,83. 0,82. 0,815. 0,813. 0,812. 0,8115. 819. 205. 199. 7. Tá boa essa aproximação aqui, né? Aqui, ó. Que aproximação ótima. Aqui 0,81965. Isso aqui que vai ser o nosso NTU. Então aqui para o caso, nosso NTU, mas 0,8119, esqueci, 65. Beleza, é a nossa aproximação aqui. A área será o NTU C mínimo dividido, ou letra ruim, por U. Isso aqui será igual a 0,81965 vezes
7.000 dividido por 2.000, que é 2,842 aproximadamente metros quadrados. Belezura. Ó que exercício A lindo. Aqui, ó. Então, o exercício A, o exercício 1, na verdade, tá todo calculado bonitinho aqui, ó. Vamos para o exercício 2, pessoal. Pode falar. Por favor, eu tô achando estranho aqui os resultados. Pode checar o NTU da letra C de novo? Da letra C, sim. O NTU aqui. Eu coloquei igual aqui no Excel, que eu fiz no Excel pra fazer as contas. Aí eu tô achando estranho que tá dando diferente. Aqui, ó. Vamos fazer no Excel esse NTU aí. Então, o da letra C é esse cara aqui, certo? Então, a gente tem o epsilon aqui, na verdade eu tenho o CR e o epsilon estão aqui. O NTU da letra C, primeiro a gente tem que calcular o E. Então, o E, ele vale... Tira o negócio da frente aqui, pô. Aí. 2 sobre epsilon. Joga. 2 sobre epsilon. Tá aqui. Menos 1 mais CR. Dividido por 1 mais CR ao quadrado elevado a meio, que é a famosa raiz. O E deu os nossos 2.212 lá. Beleza. O NTU, facilitar para quem está assistindo aí, né? Porra, aí sim. Aprendeu até a usar o recurso, mano. Aí o NTU, ele vai ser igual a menos 1 mais CR ao quadrado elevado a meio, menos meio, elevado a menos meio. Provavelmente eu não coloquei esse menos na minha conta. Também, por que não põe a raiz direito, né? E aí, isso aqui, tudo isso aqui, vezes ln de e menos 1 dividido por e mais 1. Não deu um número. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Entendi o que aconteceu aqui. Acho. Pronto. 0.809. Quanto que tinha dado lá? NTU da letra C. Tá vendo? Realmente estava errado aqui, galera. Então vamos corrigir aqui, ó. Obrigado pela correção aí, William. Imagina. Não, eu tô achando estranho que eu não tava batendo assim, que deu bastante pé. 0,809, faltou um menos ali.
no elevado a meio ali. E aqui, então vai ser 0,809 vezes aqui, 2,8315 Agora sim. metros quadrados. Aí, beleza. Tudo justo. Então vamos lá. Vamos para o próximo exercício agora. Então, aqui. O próximo exercício diz o seguinte. Exercício 2 aqui. A tabela a seguir fornece os dados de operação em regime. Vamos ler maior aqui. Ninguém está economizando a letra. Operação em regime de um ciclo Brayton de refrigeração ideal com ar seco como fluido de operação. O fluxo volumétrico de ar na entrada da turbina é de 0,4 metros cúbicos por segundo. Determine, letra A, a entalpia específica na saída da turbina em kJ por quilograma. Então, vamos fazer o nosso ciclo Brayton lá para a gente lembrar. Nosso ciclo Brayton, ele tinha mais ou menos essa carinha aqui, ó, né? Assim. Então aqui fora a gente tem a unidade condensadora, aqui a gente tem a unidade evaporadora, aqui eu tenho o compressor e aqui eu tenho a turbina. Beleza, né? E aí lá no ciclo, né, no ciclo TS, a gente tinha algo que tinha mais ou menos essa carinha aqui, ó. Diagrama TS, né? Temperatura e entropia. Então aqui a gente tinha nas trocas de vapor aqui, ó, no evaporador eu tenho um processo isentrópico, né? O fluido aquece. Depois eu tenho a compressão, algo assim, né? Depois eu tenho a condensação, onde esse fluido vai resfriar dessa forma, e depois eu tenho a evaporação, onde ele vai fazer isso aqui. Beleza. Então, acho que eu falei o contrário aqui, né? Aqui é a condensação, aqui é a evaporação, aqui é a compressão, aqui é a expansão. Falei tudo ao contrário, pessoal. Olha só. A compressão e a expansão que são isentrópicas, né? Então a gente tem aqui a compressão, aqui sim, compressão. Aqui eu tenho a expansão, onde tem o aumento e a queda da temperatura, e aqui estão as trocas. Então aqui eu tenho a passagem pela evaporadora e aqui eu tenho a passagem pela condensadora, aqui, ó. Beleza. Então, aqui vamos chamar esse cara aqui de 1, ponto aqui de 2, 3 e 4. E aqui a gente tem 1, 2, 3 e 4. Beleza. Na letra A, o que ele fala? Ó, vamos voltar lá agora.
Ele pede a entalpia específica na saída da turbina, em kJ por quilograma. O que vai acontecer aqui, ó? Né? Ele dá entalpia em vários pontos aqui, né? No estado 1, que é o estado antes do compressor, né? Repara porque a pressão sobe aqui, né? Então, só pode ser o estado antes do compressor. Então, tá aqui, ó. Né? Estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Ele quer a entalpia específica na saída da turbina. Ele quer a entalpia específica aqui no ponto 4. Né? O que a gente sabe? A gente sabe que o processo 3 para 4, nesse ciclo aqui, é um processo isentrópico. Né? Se ele é um processo isentrópico, o que vai acontecer? Eu posso utilizar aquela questão do PR e do VR. Né? Aqui no caso a gente vai usar o PR. Por quê? Porque eu sei que na saída da turbina, o que acontece? Vai ocorrer uma expansão e nessa expansão a pressão cai de 420 para 140 kPa aqui. Então o que vai acontecer? A gente está falando de 3 para 4 aqui. No item A, como o processo é isentrópico, vou até colocar aqui. Isentrópico. Beleza, como o processo é isentrópico, deixa eu botar essa coisa aqui para cá, a gente muda de lugar. Então a gente vai ter P3 sobre P4 é igual a PR3 sobre PR4. P3 é 420 kPa, P4 é 140 kPa. Então 420 por 140 dá exatamente 3. Isso, exatamente 3. Então tá aqui. Então eu tenho uma razão de 3. Então, se 420 por 140 dá 3, o que a gente tem? A gente tem que PR3 por PR4 dá 3. Ou seja, PR3 dividido por 3 é igual a PR4, que é igual a, vamos olhar lá nos dados do exercício, o PR3 é 1.7375 dividido por 3, então 1.7375 por 3 dará 0.5792 aproximado aqui, 0,5792 aproximado. Se eu olhar lá nas tabelas termodinâmicas, para um PR de 0.5792, o que eu vou ter? Aqui, ó, tabela termodinâmica, propriedades ideais do ar, PR igual a 0.5792. Então tá aqui, ó. Opa. PR, aqui, ó. 0.57 está entre esses dois pontos aqui, né? Então, a gente vai usar a nossa tabelinha de interpolação para encontrar a entalpia. Então, até aqui acho que já estão os dados, porque eu já resolvi esse exercício na hora que eu estava montando a prova. Então, tá aqui, ó. Vou aumentar um tiquinho aqui, mais bonitinho. Ó, para 0.5477 de PR, eu tenho uma entalpia de 230,02 kJ por quilograma só. E para 0.6355 a gente tem 240,02. Então, para 0.5792 aproximado, a gente vai ter uma entalpia específica de 233,6 kJ por quilograma. Então, a nossa entalpia aqui específica é 233,6 kJ por quilograma. Beleza. Vamos dar uma olhada no item B. O item B fala assim: o fluxo mássico em quilogramas por segundo. E aí tem outra dica aqui, ó. O ar seco pode ser considerado um gás ideal e a densidade é o inverso do volume específico. A massa molar do ar
é de 28,97 gramas por mol e a constante universal dos gases é aproximadamente 8,3144 joule por mol Kelvin. Beleza. O que isso tudo quer dizer? Aqui, ó, ele dá para você o fluxo volumétrico de ar na entrada da turbina, certo? O fluxo volumétrico aqui no nosso sistema, ele não se conserva, né? Porque eu tenho compressões e expansões. Então, em alguns pontos eu vou ter mais volume correndo, em outros pontos menos volume correndo. Mas o fluxo mássico se conserva, né? Então, a massa que entra aqui como o sistema é fechado, massa que entra de um lado da tubulação é massa que sai do outro lado da tubulação. Não tem como ser diferente. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Imagina que a gente está tratando o ar como um gás ideal, o ar seco aqui como um gás ideal. Então, a gente vai partir da nossa equação lá, PV é igual a nRT. Beleza. Então, pressão, volume é igual ao número de mols, a constante universal dos gases, temperatura. O que vai acontecer? A gente sabe que o volume específico, ele é o volume de substância dividido pela massa da substância. Beleza. E o número de mols, vamos colocar uma vírgula assim, ponto e vírgula. E a gente sabe que o número de mols de uma substância é a massa dessa substância dividida pela massa molar dessa substância. Então, substituindo tudo isso daqui e aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, ó. Meu volume é o volume específico que multiplica a massa. Então, P, volume específico, massa. Isso aqui vai ser igual ao N, que é massa sobre massa molar, RT. Beleza. Eu vou cancelar aqui a massa com a massa, né? Porque ela existe dos dois lados, eu posso cancelar. E eu vou fazer o seguinte. Esticar aqui um pouquinho. Puxar isso aqui pra cá. A tela aqui é um pouco menor, a gente tem que ficar fazendo uns malabarismos de vez em quando aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou isolar esse volume específico aqui, ó. Então, meu volume específico, ele vale constante universal dos gases, que multiplica a temperatura, dividido por massa molar, que multiplica a pressão. E a densidade, ela é 1 sobre o volume específico. Então, a densidade, ela vale massa molar, que multiplica a pressão, dividido por constante universal dos gases, que multiplica a temperatura. Certo? Tem que tomar um cuidado aqui para calcular isso aqui, por causa das unidades, né? Então, a nossa densidade aqui, ela será massa molar. A nossa massa molar é de 28,97 gramas por mol. Então, 28,97 gramas por mol. Aqui. Pressão, a gente está falando na saída da turbina, certo? Aqui, na entrada da turbina. Na entrada da turbina, a pressão é de 420 kPa. 420 mil Pascal. Tudo isso dividido por constante universal dos gases, que é 8,3144 joule por mol Kelvin. É isso? É joule por mol Kelvin, que multiplica a temperatura em Kelvin. A temperatura aqui, ó, ela já é até dada, né? A temperatura na entrada da turbina é de 320 Kelvin aqui. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, vamos fazer os cancelamentos. Mol com mol, tá beleza. Kelvin com Kelvin, tá beleza. Aqui em cima ficou grama Pascal dividido por joule embaixo. Pascal é Newton por metro quadrado. E joule é Newton vezes metro.
né? Então, Pascal é Newton por metro quadrado e Joule é Newton vezes metro. Então, o Newton cancela com o Newton. Metro quadrado com metro vai dar metro cúbico embaixo, só que vai dar em gramas em cima, né? Se eu fizer essa conta aqui. Então, a nossa densidade, ela vai ser 28,97 vezes 420.000 dividido por 8,3144, que multiplica 320. E agora isso aqui me dá 4.573 gramas por metro cúbico, aproximadamente, que é aproximadamente 4,573 quilogramas por metro cúbico. Beleza. Essa é a minha densidade. Aí ele fala assim, ó. Calcule o fluxo mássico em quilogramas por segundo. O fluxo mássico, ele é o mesmo em todos os pontos do sistema, né? E eu tenho na entrada da turbina o fluxo volumétrico aqui, ó. Então, o fluxo mássico, né, o nosso M ponto, ele vai ser igual ao fluxo volumétrico na entrada da turbina, que é o Q, que multiplica a densidade na entrada aqui em 3 aqui, né? Que multiplica a densidade na entrada da turbina, que é ρ3. Isso aqui vai ser igual a 4,573, que multiplica 0,4, que dá aproximadamente 1,83 quilogramas por segundo. Belezinha. Esse era o nosso item B. Vamos ver o item C para ver se ele é grande. O item C não é grande, né? A potência injetada no sistema em quilowatts. Vamos abrir a aula lá, mas é bem tranquilo, né? Só para a gente lembrar da fórmula. A potência injetada no sistema, aqui a gente não tinha nem eficiência isentrópica, nada, estava bem tranquilinho. A potência injetada no sistema vai ser M ponto H3 menos H4, né? Então aqui, ó, item C, M ponto. Oi. Uma pergunta. Uhum. Se na letra B, se assim eu entendo que você quer dizer que a vazão máxima tem que ser igual em todos os pontos. Uhum. Mas por que nesse caso, se você calcular por exemplo, pelo ponto 1, dá um valor diferente? Porque a densidade é diferente, né? Ah. Porque, entendeu? Aqui a gente está no ponto 3, ele está comprimido. Se você for para o ponto 1, ele vai estar expandido. Aí você precisa dar um jeito de encontrar a densidade, né, no ponto 1. E aí o fluxo volumétrico também vai ser diferente. No fundo a gente só tem o fluxo volumétrico no ponto 3, né? Entendi. Faz por isso, entendi. Faz sentido. Não, beleza. Entendeu? Obrigado, professor. Nada. É que a gente tá acostumado a calcular tudo com fluido incompressível e esse não é incompressível. Esse é compressível. Então, o nosso WT ponto aqui, ele vai ser M ponto, que é os nossos 1,83 que está aqui. Multiplicar, dá para fazer direto, né? 1,83, que multiplica o H3, que está aqui na prova, que é H3. 320, olha que gafe minha, esse H aqui tem que ser minúsculo, hein? 320,29, provavelmente foi a correção automática do Word, eu nem vi. 320,29 menos o H4, que é 233,6, que a gente já calculou. Isso aqui nos dá, esse aqui, ó,
Cuidado que esses Hs aqui estão em quilojoules por quilograma, tá? Então isso daqui me dá 158,6 aproximadamente. Aqui está em kilojoule por quilograma e aqui quilograma por segundo. Então é kilojoule por segundo, que é quilowatt. Beleza. Vamos fazer o item D. Professor, Pode falar. na C, É, por que você calculou da turbina? Não é o que injeta no sistema? Não seria no condensador? porque provavelmente eu... não. Porque aqui, ó... Porque a turbina se retira, não é do sistema. Não, A aqui, turbina ó, gera o trabalho. não, exatamente. Aqui tudo bem. Mas não é do condensador também, é do compressor. Acho que você quis dizer, não é? Perdão, compressor, isso. Isso, Tá exatamente. errado. Foi eu que comi bola aqui. Eu vi o W e já achei que era do compressor. Obrigado pela correção aí. Ah, valeu. Eu até assustei, falei, "Vixe." Ixi. Eu também falei, nossa, que calculou certo. Karma, galera. Aqui, ó. É só ter olhado pro diagrama que eu acabei de desenhar, né? É o balanço de energia. Quer ver? Ó, não precisa nem... Eu até copiei o T aqui, mas é uma ameba mesmo. É o balanço de energia aqui no compressor. É de 1 para 2, né? Então vai ser energia em 2 menos energia em 1. Não precisa nem olhar as fórmulas aqui, ó. Isso aqui é H2 menos H1. Olha só. Então vamos dar de novo. 1,83 que multiplica H2. Agora eu vou precisar pegar os dados aqui no coisa aqui de novo. Eita, preula. Aqui. H2 370,10 menos 270,11. Isso aqui dá aproximadamente 183 kW. Melhorou? Agora sim. Agora sim. Quando o professor decide usar a massa encefálica, é diferente. Aqui, ó. Capacidade de refrigeração em quilowatts. Capacidade de refrigeração em quilowatts. Agora a gente vai olhar para o calor, né? Peraí, né? Vamos só olhar para o diagrama aqui. Vamos usar a teoria, vai. Capacidade de refrigeração é a quantidade de calor que você consegue absorver com a evaporadora. Então vai ser M ponto que multiplica entalpia em 1 menos entalpia em 4, né? Basicão. Então aqui, ó, a capacidade de evaporação, que é o nosso Q in aqui, é igual a M ponto H1 menos H4, que é igual a, agora sim, 1,83 que multiplica, agora vou pegar os H's lá de novo, tô quase dando um print nessa prova aqui, H1 270,11 menos H4, que é 233,6, que é aquele que a gente calculou, né? Aqui, ó. Aqui, ó, esse cara aqui. Isso aqui nos dá 66,81 aproximadamente quilowatts. E para terminar, no item E, teremos aqui o coeficiente de desempenho do sistema. Esse vale a pena dar uma olhada aqui. O coeficiente de desempenho do sistema tem uma formulinha só com as entalpias bem bacanosas aqui, ó. Que é esse aqui, ó. H1 menos H4 dividido por H2 menos H1 menos H3 menos H4. Então, H1 menos H4 será H1 270,11 menos H4, que é o 233,6, dividido por
H2 menos H1 menos H3 mais H4. H2 370.11 menos H1 370.10 menos 270.11 menos H3 mais H4. Então, menos 320.29 mais 233.6. Isso aqui para mim deu aqui 2,74, opa, 745. Isso aqui não tem unidade. Lógico que a gente tem esse coeficiente de desempenho aqui, justamente porque a gente não tem as eficiências isentrópicas, né? Se a gente tivesse eficiência isentrópica, aí esse coeficiente de desempenho já despenca. Beleza, pessoal?